Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra, mas eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito Pex. Eu quero ver você. Hoje, né, o último dia da nossa semana, primeira semana da Mulher no IGC, no Instituto de Geociências da USP. E a gente vai tratar de um assunto que, para mim, dentro do feminismo, é o assunto que mais me empolga, como um todo, que é, o título é Representatividade. Feminismo para quem? Uma visão sobre a ótica do feminismo negro e interseccional. A gente teria duas convidadas, mas a Joyce está um pouquinho atrasada, então a gente vai começar com a Isabela Sena, que é historiadora, ela é ativista feminista, também está ligada a essa vertente do feminismo negro interseccional, e ela participou da organização do primeiro acampamento de feminismo negro interseccional que ocorreu, foi 19 e 20 de setembro do ano passado, né? Foi maravilhoso, não sobrou vaga para quem quis, inclusive para mim. Então, no final acabou sobrando, a gente ficou chamando as pessoas pelo Facebook, ei gente, tem vaga sobrando. E bom, galera, então vamos começar a refletir aqui sobre representatividade. Para você. E bom, né? É isso, Isabela. Oi, gente, prazer. Eu sou a Isabela. Eu vou falar um pouquinho... Eu não sei se vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, que eu não consigo falar um pouco muito alto, porque eu fico gritando o dia inteiro, aí agora eu não consigo mais. Eu tinha falado com a Joyce, e aí como eu trabalho história, eu vou fazer um pouco a trajetória do movimento feminista negro no Brasil, aqui. Tipo, como começou até os dias de hoje, fazer mais ou menos a linha do tempo. Eu trabalho principalmente com invisibilidade histórica no currículo escolar. Então eu trabalho com o fato de que não existe nada no currículo escolar atual que trabalhe história da mulher negra no Brasil. A gente até trabalha um pouco de questão negra no Brasil colonial com escravidão, depois a gente trabalha um pouco durante o Brasil República com Vargas durante os direitos trabalhistas, mas não existe no currículo mesmo uma parte da matéria em história que a gente possa trabalhar a questão da mulher negra. Até porque, mesmo com a nova lei, a 10.000, eu não lembro o número certinho, que é uma lei que fala que a gente tem que trabalhar a cultura negra e indígena nas escolas, dentro da matéria de história, a gente não tem muito como trabalhar isso dentro do currículo oficial. A gente trabalha mais por fora, com os alunos, fazendo algumas adaptações no currículo, mas elas realmente não entram. E aí eu trabalho bastante com história contemporânea, a partir da década de 80, que é chamada de histórias dos tempos atuais, ou história jornalismo, ou história... ou às vezes nem história, tem gente que acha que não é história. Eu trabalho a partir do final da década de 70 até o 2005, que é a trajetória do movimento feminista negro no Brasil. O feminismo negro, do jeito que a gente usa hoje, ele surgiu no começo da década de 70 nos Estados Unidos e na Europa, a partir das discussões tanto do ressurgimento do feminismo, das mobilizações feministas nesses dois lugares, quanto da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e na África do Sul. Essas mulheres elas começaram, tipo Angela Davis, Bell Hooks, várias outras militantes, a Ashta Sankur, eu sempre enrolo o nome dessa moça. Elas começaram a trabalhar a questão de que não existia um recorte de gênero dentro do movimento negro e não existia um recorte de raça dentro do movimento feminista. Então elas estavam atuando desde sempre, em todos os lugares, aqui no Brasil também, em todos os movimentos sociais. Você vai ter mulheres negras nas organizações dos movimentos rurais, dos movimentos sindicalistas, dos movimentos de mulheres, os movimentos pela anistia. Você vai ter a participação de mulheres negras, mas elas estão sempre como num papel secundário, e as reivindicações delas acabavam não aparecendo nas pautas desses movimentos. Geralmente, a justificativa que era utilizada era que o bem maior da revolução, a revolução feminista, a revolução socialista ou a revolução negra, traria a melhora na condição de vida dessas mulheres, e aí você acabava apagando as reivindicações delas dentro desses movimentos.
Então, a partir da década de 70 nos Estados Unidos e aqui no Brasil, no final da década de 70 e começo da de 80, essas mulheres começam a se organizar como sujeitos políticos autônomos. Na história, a gente fala da década de 80 no Brasil como o momento em que as mulheres negras elas surgem enquanto um sujeito político ativo e visível, que é quando elas começam a se organizar enquanto mulheres negras para reivindicar coisas específicas de mulheres negras. Durante a década de 80, você tem surgimento de várias organizações. Em 1975, tem as mulheres da Baixada Santista. Um coletivo da Baixada Santista escreveu um manifesto chamado Manifesto das Mulheres Negras Brasileiras, em que elas falavam sobre a questão da esterilização forçada e da reivindicação do mercado de trabalho como uma reivindicação que não era própria das mulheres negras que estavam incluídas no mercado de trabalho desde a escravidão no Brasil. E em 82 tem a primeira conferência sobre a mulher negra das Américas, que foi organizada por lideranças de mulheres negras em diversos países da América Latina. E aqui no Brasil ela foi organizada por uma mulher chamada Edialeda Salgado, não sei se vocês conhecem, que foi a primeira secretária a primeira secretária negra do Brasil. Ela era secretária da Assistência Social no Rio de Janeiro. Ela foi a representante do Brasil na organização dessa conferência. Em 85, houve o terceiro EFILAC aqui no Brasil, que é o Encontro Feminista Latino-Americano, que eram encontros em que as mulheres feministas na América Latina se reuniam para determinar determinadas pautas e estratégias políticas nos países. Até o terceiro encontro, que foi em 85 aqui em Bertioga, a pauta das mulheres, tanto das mulheres negras quanto das mulheres indígenas, era completamente ignorada pelos EFILACs. Ela não aparece nas pautas nem nas atas. E o movimento de mulheres negras, na maior parte desses países, eram considerados movimentos de mulheres e não movimentos feministas. E aí as feministas brancas, ou as feministas hegemônicas, como a gente fala, elas acabavam militando para que essas mulheres não entrassem nos encontros, não pudessem falar nos encontros, não pudessem mandar delegadas nos encontros, porque elas não eram feministas, elas eram dos movimentos de mulheres, que era uma separação. O movimento de mulheres aqui no Brasil eram movimentos principalmente da periferia das grandes cidades, do Rio, de Santos, de São Paulo, em que elas lutavam por creche. Uma das reivindicações era a creche 24 horas, para que as mulheres trabalhadoras pudessem deixar os filhos e buscar os filhos nos horários do trabalho delas. Lavanderias públicas, restaurantes públicos, para diminuir a tripla jornada de trabalho. Os movimentos de mulheres dentro das periferias, apesar de haver algumas mobilizações feministas, eles eram tocados principalmente pelas mulheres dos próprios bairros. E essas mulheres eram, em maioria, mulheres negras. Então, os movimentos as organizações de mulheres, até mais ou menos, até 85, mais ou menos, de mulheres negras, eram considerados pelo movimento feminista brasileiro como um movimento de mulher separado do movimento feminista. Em 85, tem uma delegação das mulheres... Em 85 mesmo, mas antes do EFILAC, você tem em Salvador, tem o segundo encontro nacional de feminista do Brasil. E em Salvador, as mulheres negras de Salvador, elas se organizam para mandar uma delegação feminista para o EFILAC. O Encontro Nacional de Mulheres de Salvador, ele foi marcado por um protagonista enorme de mulheres negras. Vocês podem procurar num site chamado Mulheres em Movimento, que é um site que disponibiliza fotos dos encontros nacionais e dos encontros latino-americanos. O Encontro de Salvador tem vários vídeos delas cantando, delas falando das falas delas. E aí, em Bertioga, no encontro de 85, que era o EFILAC, a delegação brasileira ela foi liderada por mulheres negras de Salvador. E a Lélia também participou dessa delegação, a Lélia Gonzalez. E aí você teve, nesse encontro, você começou a articulação para criar grupos e organizações feministas negras no Brasil. Que aí você saiu o Nizinga, que funcionou de 85 até 89, e depois o Crioula e o Gueledés, que são um pouco posteriores. Eu tenho as datas aqui.
O Gueledés é de 88 e o Crioula é de 92. O Nzinga foi de 83 até 87. O Nzinga ele é anterior ao encontro, elas foram para o encontro e depois elas acabaram se desfazendo, o grupo. Nesse EFILAC de Bertioga, houve uma intervenção junto com a Benedita da Silva, que foi a primeira governadora negra, que ela governou o Rio de Janeiro, em 2002, eu acho, 2002 ou 2003. Nessa época, a Benedita da Silva ela era uma das lideranças políticas da Organização de Mulheres Faveladas do Rio. Quando aconteceu o EFILAC, elas fizeram uma intervenção em que elas foram até os EFILACs, elas não tiveram como pagar a inscrição, as inscrições do EFILAC eram em dólar nessa época. Então, para você poder ir, você tinha que pagar tanto a inscrição quanto a hospedagem. Mesmo que estivesse no seu país, você tinha que pagar a hospedagem lá dentro, e eram em dólar, e elas não conseguiram as bolsas, porque eles sorteavam algumas bolsas. E esse grupo, essa organização de mulheres faveladas, elas não conseguiram as bolsas. E aí elas foram até Bertioga de ônibus e elas acamparam durante os 4 dias do encontro na frente do local onde estava acontecendo o encontro, pedindo para entrar mesmo sem as inscrições sendo feitas. Elas foram negadas, elas não entraram. E aí, a partir disso, no Rio se criou o Crioula e em São Paulo o Gueledés. E aí, na Baixada Santista, em 87... as organizações feministas negras que tinham aqui no Brasil criaram um texto que é o segundo manifesto de mulheres negras brasileiras, em que elas falavam do apagamento e da exclusão das mulheres negras dentro do movimento feminista. Nessa época, na década de 80, o maior argumento dessas mulheres para falar sobre a particularidade das mulheres negras e por que deveria haver uma discussão racial dentro do movimento feminista era o desconstruir a ideia hegemônica dos grupos de mulheres. Até então, o feminismo ele lidava com as mulheres como um grupo hegemônico. Então, todo o texto que você vê até mais ou menos o final da década de 80, vai falar sobre as mulheres como se elas fossem grupos hegemônicos. Então, uma mulher que estivesse na periferia de São Paulo, na década de 90, estaria supostamente sofrendo as mesmas coisas que uma mulher em Nova York com ensino superior, branca. Era assim que funcionava a lógica. Tipo, nós todas somos oprimidas em gênero, apenas. E aí, quando você tem a discussão do feminismo negro, se inclui dois novos vieses. Você pensar que as mulheres elas se diferenciam entre si por raça, se diferenciam entre si por classe. Isso sempre foi muito forte, tanto a maioria dos textos de análise e de crítica das feministas negras dessa época batem muito na tecla da questão da classe social, de como a classe também é uma forma de diferenciar mulheres entre si. Se falava muito da questão da opressão entre mulheres, de como deveria ser discutido antes de pensar numa estratégia hegemônica para um país inteiro ou para um continente inteiro, como era a proposta dos EFILACs, de você pensar que dentro desses grupos de mulheres existiam opressões entre elas, e alguns grupos privilegiados e outros não. Quando você tem as organizações, elas atuam principalmente em quatro áreas. Violência, que elas, além da violência sexual e doméstica, que já era discutida nos movimentos feministas até então, se colocou também a violência simbólica, ou seja, a exclusão das mulheres do discurso oficial, tanto histórico, quanto político, quanto midiático, que a Jurema Werneck ela chama de epistemicídio, que é você apagar ou você matar as experiências e as sabedorias de populações que não são as populações hegemônicas. Então, ela chama de epistemicídio essa violência simbólica. E também é a partir das organizações de mulheres negras que se inclui dentro do movimento feminista a luta contra o genocídio da população pobre e negra no Brasil. Depois disso, acho que foi em 88, quando teve a Marcha do Centenário, que foi contra a farsa da abolição da escravatura, as organizações feministas elas foram e construíram a marcha junto,
porque você já tinha organizações feministas negras atuando na luta contra o genocídio da população pobre e negra. A segunda é saúde, que além de pensar nos direitos reprodutivos e questão de aborto, também se pensou na esterilização forçada das mulheres negras, que aconteceu principalmente no final da década de 70 e durante a década de 80, que essas mulheres mais pobres elas não tinham acesso aos métodos contraceptivos e existia uma propaganda massiva do governo para usar como método, para que essas mulheres usassem como método contraceptivo a laqueadura. Então essas mulheres elas foram todas esterilizadas irreversivelmente, enquanto as mulheres brancas de classe média já estavam tendo acesso à pílula anticoncepcional. Então existia uma luta contra a esterilização forçada, uma mobilização pelo tratamento pelo SUS da anemia falciforme, que até então não era tratada pelo SUS, e uma mobilização por você ter nas fichas do SUS um campo para que se colocasse a raça, para poder fazer uma avaliação dos tratamentos a diferença de tratamento entre os pacientes brancos e as diferenças de tratamento entre os pacientes negros. Que aí até hoje a gente ainda tem alguns dados, por exemplo, cerca de 63% das mulheres, 63% da mortalidade materna, por exemplo, no SUS é de mulheres negras. Mulheres negras, elas recebem menos anestesia durante procedimentos cirúrgicos do que mulheres e homens brancos e homens negros. Geralmente elas esperam mais nas filas, elas são colocadas como casos menos emergenciais. E você tem, com crianças negras, você também tem um acompanhamento muito menor. E por muito tempo, a tabela de subnutrição das crianças negras ela era abaixo das crianças brancas. Então, para uma criança negra ser considerada subnutrida, ela tinha que estar mais subnutrida do que uma criança branca. E hoje a tabela de nutrição ela é padronizada. Mas os dados de tratamento dentro do SUS, a diferenciação entre os pacientes brancos e os pacientes negros ainda é realmente gritante. O terceiro era direitos humanos, que aí a maioria das organizações fizeram um trabalho junto com o governo institucional, então você tem uma ação muito junto com os partidos políticos e com secretarias e ministérios. Então, desde 88, quando você tem uma mobilização do movimento negro e do movimento feminista negro, que consegue, por exemplo, a lei de criminalização ao racismo, até, por exemplo, em 2002, quando o Lula ele estabelece o Ministério o CEPIR, a Secretaria de Políticas Públicas, como é que é? Promoção da Igualdade Racial. Isso em 2002 já. Então, você tem, no braço de direitos humanos, você tem uma atuação muito grande dentro da esfera política institucional, por legislação, aparatos públicos, equipamentos públicos, para que diminuísse as desigualdades raciais e as desigualdades de classe entre populações brancas e negras. E a quarta é mídia. Você tem também uma militância muito grande em relação à representatividade na mídia, né? E quando se fala mídia, não só na mídia, tipo novela, na TV, mas também, por exemplo, no fato de que as populações negras aparecem na televisão, no jornal, para falar sobre criminalidade. Existem alguns nichos onde aparecem populações negras, e esses nichos eles estão um pouco mais plásticos hoje, talvez. Eu discordo, mas tem gente que acha que está mais plástico. Só que, né, quando elas começam, você tem uma diferenciação muito grande, principalmente, por exemplo, em questão da exposição do corpo da mulher negra. A legislação, por exemplo, de infantil do ECA não chegava a criminalizar se você expunha um corpo de uma menina negra ou indígena no cinema, menor de idade. Você tem vários filmes, eles nem atuavam sobre isso. A exploração do corpo da mulher negra na mídia também foi e ainda é uma das pautas que se colocavam. Geralmente eram essas quatro que se pautavam mais. Ao longo da década de 80, a gente percebe que o foco era maior na questão de saúde
e na questão dos direitos humanos. A questão da violência era uma ação conjunta com o movimento negro. As ações geralmente eram feitas e construídas juntas com o movimento negro. A maioria dessas mulheres que estavam nos movimentos feministas negros, elas também atuavam em movimentos sindicais, em movimentos negros, movimentos feministas. Elas atuavam em várias frentes. E a maioria, algumas delas chegaram. Algumas mulheres, por exemplo, a Benedita, se aliou ao PT, por exemplo. Você tem, tipo, elas se aliavam a diversos movimentos, além do movimento feminista negro. Então você tem, tipo, elas atuando, por exemplo, a Sueli Carneiro atuando dentro do Gueledés e a Sueli Carneiro atuando dentro do governo do PT a partir de 2002. Então elas atuavam em diversos lugares, sempre com essa pauta de enegrecer os movimentos sociais. A Sueli, ela fala muito sobre o enegrecer o feminismo, mas ela também fala sobre enegrecer outros movimentos, também enegrecer a esquerda. A Lélia, ela já fala de americanidade, que ela fala sobre a questão de que todo e qualquer movimento social da América Latina, ele tem que ser negro. Que ela vai falar de que dentro da América Latina, quando você trabalha a questão de populações oprimidas, essas populações são sempre não brancas, majoritariamente não brancas. Então você tem que enegrecer todas as frentes dos movimentos sociais, não só o feminismo, não só o movimento de operários. Todas as frentes têm que ter uma discussão racial, porque a raça ela é determinante na América Latina para determinar qual classe social você está e quais oportunidades você vai ter e qual você não vai ter. É basicamente isso. Eu trouxe a lista de reivindicações que a Sueli fez em 2003, falando sobre as reivindicações do movimento feminista, como geral, e as reivindicações do movimento negro, do movimento feminista negro. Para vocês, espera aí. Ela fala, tipo, em 2002 ela escreveu o texto Enegrecendo o Feminismo. Todo mundo conhece? Em 2002, a Sueli Carneiro, ela escreveu um texto chamado Enegrecer o Feminismo, em que ela fala sobre a experiência das mulheres negras em Durban, que foi a Conferência de Combate ao Racismo Internacional da ONU, e ela fala sobre os avanços dentro do movimento feminista brasileiro com a questão racial, de como as mulheres negras tinham conseguido incluir a questão racial dentro do movimento feminista brasileiro. E ela vai falando, ela fala até no acampamento mesmo, ela fez uma fala dizendo, complementando esse texto e falando que o protagonismo do feminismo brasileiro, ele hoje é e deve ser negro. Ela fala isso, que em 2002 ela escreveu que a mulher negra deveria reivindicar para si o protagonismo do movimento feminista brasileiro e não do movimento feminista negro. E aí agora, em 2015, ela fez uma apresentação lá no acampamento, onde ela falou que o protagonismo hoje, ela vê hoje o protagonismo com as mulheres negras. E aí, esse texto se chama Mulheres em Movimento, e é um texto que ela escreveu falando sobre a trajetória do feminismo negro, que ela fala basicamente o que eu falei aqui. Boa parte das coisas de trajetória a gente pega tanto da Sueli quanto da Jurema, que foram as mulheres que fizeram os registros. E são problemas quando você vai trabalhar a história da mulher negra no Brasil, que a gente não tem acervo. Não tem. As mulheres negras não têm acervo no Brasil. O acervo do Gueledés, ele está numa sala fechada. Para você acessar, você tem que ligar para a Sueli, tentar falar com ela, para você poder marcar um horário, para abrir umas caixas. Porque isso é o que tem de acervo sobre mulher negra aqui. A Casa de Cultura da Mulher Negra em Santos está um pouco mais organizada, mas elas foram despejadas também, então o acervo ficou bem desorganizado. Em Salvador, o acervo ele estava em condições péssimas, porque elas não conseguiram financiamento para poder climatizar as salas. Então, basicamente, quando você vai trabalhar feminismo negro no Brasil, você trabalha com os relatos dessas mulheres, geralmente até textos acadêmicos que elas escreveram, a Sueli, a Jurema,
a Lélia, elas escreveram muitos textos relatando, a Núbia, escreveram muitos textos relatando como eram as experiências dela. Mas quando você vai pegar, tipo, por exemplo, em 92, houve o dia 25 de julho, né, que a gente comemora o Dia da Mulher Negra, houve o encontro latino-americano de mulheres negras, no encontro de mulheres negras latino-americanas e caribenhas, em 82. Aqui a gente não consegue as atas desse encontro. Não tem como achar. O ano retrasado, eu acho que se estipulou que dia 25 de julho ia ser o Dia da Mulher Negra no Brasil. É o Dia Nacional da Mulher Negra. A gente homenageia a Teresa de Benguela. Mas na lei, no documento em que se instituiu o dia, a bibliografia falando sobre o encontro não tem referências bibliográficas porque a gente não tem acesso a esses documentos. A gente não tem eles aqui. E não existe nenhum interesse de trazê-los ou de... É muito difícil, na verdade. Ele aconteceu na República Dominicana. Eu sei que existe uma cópia das atas na Argentina e outra em Quito, que foi onde aconteceu a conferência sobre a Mulher Negra das Américas em 82, no Equador. Mas aqui a gente não tem os documentos sobre esse encontro, apesar de várias mulheres negras brasileiras terem construído esse encontro e boa parte do encontro mesmo, da articulação do encontro, tenha saído daqui no encontro de Bertioga. E a gente não tem quase nada sobre isso aqui. Então, esse texto ele é de 2003 e ela fala... O nome do texto é Mulheres em Movimento e essa parte se chama Seguindo em Frente, que são as metas do movimento feminista, tanto do movimento feminista de modo geral. Primeiro ela fala de um modo geral, que ela fala do concepções e reposicionamento político feminista no Brasil. Ela diz o reconhecimento da falácia da visão universalizante de mulher, o reconhecimento das diferenças intragênero, o reconhecimento do racismo e da discriminação racial como fatores de produção e reprodução de desigualdades sociais experimentadas pelas mulheres no Brasil, reconhecimento dos privilégios que essa ideologia produz para as mulheres do grupo racial hegemônico, o reconhecimento da necessidade de políticas específicas para mulheres negras na equalização das oportunidades sociais e o reconhecimento da dimensão racial que a pobreza tem no Brasil. Consequentemente, a necessidade do corte racial na problemática da feminização da pobreza. O reconhecimento da violência simbólica e a opressão que a brancura, como padrão estético e privilegiado e hegemônico, exerce sobre as mulheres não brancas. Isso já em 2003, como uma pauta, como uma carta de políticas que deveriam ser levadas pelo movimento feminista brasileiro. Então, quando a gente pensa hoje, não aconteceu. Se a gente for... Existe, assim, quando você pensa em história, durante a década de 90 e os anos 2000, houve a gente chama de retrocesso ou backlash, que é um rompimento com a história do movimento feminista no Brasil. Então você tem um buraco de uma geração que acabou sendo cooptada pelo discurso do pós-feminismo, de que a gente não precisava mais da luta pelo feminismo, que todos os direitos tinham sido alcançados. Então, existe uma diminuição do alcance do movimento feminista no Brasil nessas décadas. Mas, mesmo assim, quando a gente pega as reivindicações e as cartas em 2003 e 2005, nesse período, em que já haviam acontecido os encontros e já haviam acontecido as elaborações para a inclusão da questão da raça dentro do movimento feminista, hoje a gente se encontra num momento que parece que nós estamos mais para trás do que elas em 2003. É mais difícil encontrar hoje, nos textos de hoje, um recorte de raça nos escritos de mulheres brancas do que nos textos de 2003, por exemplo. Quando você pega os manifestos coletivos e das organizações, em 2003 é muito comum você encontrar a questão da raça e da racialização e feminização da pobreza, e hoje é bem mais difícil encontrar nos textos. Então, a gente consegue ver que a gente retrocedeu bastante. Os movimentos sociais, em geral, retrocederam muito durante essas décadas, de 90 e 2000.
Mas quando vai pensar a questão da raça dentro do movimento feminista, essa recessão é absurda. Porque se você for parar para pensar, na conferência de feminismos pós-coloniais que aconteceu no Cairo, a delegação de mulheres brasileiras em 2001 era composta inteira por mulheres negras. A delegação que representava o Brasil na conferência. Em Durban, a nossa confederação também era majoritariamente composta de mulheres negras. Acho que foi em 95 que aconteceu o último encontro de mulheres da ONU da década, não, 75 a 85. Em 92 houve o balanço da década da mulher, que ela começou em 75 e vai até 85. E a delegação de mulheres que foi para o balanço era composta por mulheres negras. E hoje, quando a gente vai ver a maior parte do que é representativo de política feminista, nós temos mulheres brancas. Então, eu acho que hoje houve um retrocesso e que essas conquistas que se fala tanto no Enegrecer, que a Lélia fala muito, que a Sueli fala muito, de terem conseguido incluir as pautas das mulheres negras dentro do movimento feminista, hoje elas estão sendo invisibilizadas e é como se a gente estivesse começando hoje a falar sobre isso. Quando você vai falar, parece que é hoje, que é de 5 anos atrás, que se começou a falar sobre a questão da mulher negra no movimento feminista. Parece sempre um assunto novo. Toda vez que você vai falar sobre isso, as pessoas ficam, nossa, parece que é sempre uma coisa nova. E não é. O pessoal está fazendo isso desde o final da década de 70. Você tem mulheres negras fazendo esse tipo de luta para incluir. E você tem conquistas enormes e um retrocesso muito grande. Eu acho que é isso só, gente. Muito obrigada. Então, gente, agora vamos convidar. Pode ficar sentado se quiser. Vamos convidar a Joyce, que ela é arquiteta pós-graduada em Direito Urbanístico, colunista do Justificando, imprensa feminista e Node 8, onde ela escreve sobre temas sobre o feminismo e sobre racismo. Eu acho que vocês já devem ter lido algum texto que eu compartilhei, aquele nem seu turbante, nem seu cabelo vai te livrar do racismo, alguma coisa do tipo. Acho que as meninas lerem curtir muito. Então, uma lembrança do coletivo. Bom, boa noite. Tudo bem? Desculpa o atraso, gente. Estava meio difícil aí quando chove em São Paulo, né? E prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E aí eu fui chamada para vir aqui ter um bate-papo hoje com todo mundo. Aí fiquei sabendo que vinha a Isabela. Falei, nossa, meu Deus. E a gente meio que se conhece aí pela rede, tem já um movimento forte de mulheres aí que estão em contato, se comunicando e uma fortalecendo a outra. E aí a Isabela falou que ia falar um pouco sobre a história do feminismo, veio com todo o conhecimento dela. E aí eu queria falar um pouco sobre representatividade dentro do feminismo, aliás, a representatividade como um todo. Para falar um pouco sobre representatividade, que é uma questão que a gente tem conversado muito atualmente, eu entro um pouco nessa questão do feminismo negro. Muita gente me pergunta, quando vem conversar a respeito disso, principalmente amigas brancas feministas, que falam, nossa, mas eu sou feminista há tantos anos, eu nunca tinha ouvido falar de um feminismo negro. Será que realmente é necessário existir um feminismo negro? Vocês não estão querendo quebrar aí a união, a materialidade das reivindicações feministas? Aí eu digo sempre para elas que não, que na verdade a gente está falando bastante em feminismo negro, mas esse termo de feminismo negro ele vem da questão da interseccionalidade dentro do feminismo. Não sei se eu falar alguma coisa que você já falou, você me dá um corte, tá? E aí a gente tem ali dentro do feminismo como um todo a consideração de que a mulher é um ser universal. Quando a gente coloca a mulher como um ser universal nesse sentido, a gente está considerando só as mulheres brancas, né? A gente teve recentemente aí o filme falando do sufrágio, todas essas coisas, e você percebe que ali foi contada a história do feminismo, mas também não teve uma abordagem da mulher negra. Então, quer dizer, a gente não participou de nada,
né? A gente tem relatos aí, até mesmo assim, concentrados mais no Brasil, da tia Ciata, que seria uma das primeiras feministas nacionais, que estava ali, ela não sabia que ela era feminista, ela nem sequer tinha ideia do termo, do que significava, mas ela já tinha uma atuação feminista dentro da comunidade que ela atuava. E aí a gente vai seguindo até chegar em Lélia e, hoje em dia, as representações que tem. Então, a gente está falando de feminismo negro, e o feminismo negro está sendo pautado com mais força, porque dentro da questão da interseccionalidade, a gente tem ainda algumas lideranças que, infelizmente, não despontaram, embora estejam brigando pelo seu espaço. Então, a gente, quando fala em interseccionalidade, a gente está falando da mulher trans, a gente está falando da mulher indígena, a gente está falando daquelas categorias de mulher que o feminismo universal deixou ali escondidinha, né? Por exemplo, a mulher branca foi brigar pelo direito de trabalhar, só que a mulher negra já trabalhava, a mulher indígena já trabalhava. A mulher branca estava brigando por uma independência sexual e por poder fazer o que ela quisesse com o próprio corpo, mas a gente tem a mulher trans que nem é considerada ainda uma mulher, nem é abordada ainda como mulher, que não pode chegar no lugar e se dizer mulher que está sendo questionada, né? A mulher indígena está aí também passando por uma série de transformações, está tentando ali formar uma linha de pensamento. Então, acredito que nos próximos tempos a gente vai ter essas lideranças mais fortalecidas, e por uma questão histórica, né, da mulher negra ter batalhado assim, não mais ativamente, mas a gente teve um trabalho que vem ali desde o período colonial, de luta, de guerras, quilombolas e tudo mais. Essa herança toda foi fortalecendo e formando um nicho maior de mulheres que estão aí brigando pelo seu espaço. Então a gente fala em feminismo negro e vai continuar falando ainda por um bom tempo, até porque com essa questão da invisibilidade, se você não disser que você é uma mulher negra e feminista, as mulheres dentro do feminismo em geral não consideram muito as suas visões e as suas demandas. Então a gente vai falar sobre feminismo negro e não é exatamente uma afronta à mulher branca e nem uma tentativa de separar o feminismo, de desconectar o feminismo. Ele continua sendo um movimento geral, né, hegemônico, mas a gente vai trazendo aí a necessidade de se considerar cada aspecto de mulher, cada identidade feminina e, consequentemente, as demandas que vêm com tudo isso. Então, aí a gente entra na questão da representatividade. Eu costumo falar em representatividade considerando a questão do empoderamento e do fortalecimento, né? Então, dentro da questão racial como um todo, por que a representatividade é importante? A pessoa branca, quando ela está em formação, ela tem muita facilidade em se autoafirmar, em se identificar, porque todos os espaços estão programados para aceitar a presença dela. Então, quando você é branco, você chega num lugar, você encontra os seus iguais. Aqui mesmo, numa faculdade como essa, a gente encontra muito poucas pessoas negras. Então, eu venho, trago assim, de repente, meu filho, se ele não é uma pessoa muito esclarecida, ele vai inconscientemente assimilar que aqui não é um espaço para negros, que aqui é um espaço para pessoas brancas, porque a gente está vendo poucas pessoas negras circulando por aqui, né? E em todos os outros espaços de poder você também observa isso. Você entra numa empresa, a pessoa branca, quando ela entra numa empresa, ela vai lá na sua diretoria, nos lugares onde o poder está sendo articulado, então ela não nota nada de errado, porque ela está se vendo ali, né? O diretor da empresa, sei lá, as pessoas, o dono da empresa, o idealizador da empresa, são todos brancos, né? Então, a pessoa branca não tem nenhuma dificuldade em se encontrar ali e se planejar, de repente, inconscientemente, para um dia estar ocupando aquele lugar. Ao passo que a pessoa negra, ela vai ficar ali, em alguns minutos, ela vai detectar que o lugar dela ali é o lugar de servir o café. Claro que a gente, quando fala nesse sentido, a gente não está dizendo que servir o café seja uma coisa ruim ou que não mereça ser tratado com dignidade, né? Mas acontece que a gente tem na sociedade da gente uma divisão de classes, de poder, e ela é pautada também pelo lado profissional. Então, a gente precisa dessa representatividade fortalecida para que a pessoa negra possa entrar nos lugares e possa se identificar ali, e possa saber que aquele espaço também está ali para ela. Então, quando eu estou falando aqui em pessoa, não estou especificando gênero, né? Mas aí estou falando aqui do diretor da multinacional, né? Das pessoas que articulam o poder dentro de uma determinada empresa ou dentro dos espaços de poder. Então, a gente percebe que são só homens que estão ali. Então, as mulheres ainda estão brigando por um espaço ali dentro.
Mas as mulheres brancas chegam ali. Em algum momento elas conseguem chegar com muita dificuldade. Agora, se elas conseguem chegar com muita dificuldade, a mulher negra não está conseguindo chegar, nem com toda a dificuldade que lhe é imposta. Né? A gente não está falando aqui em pessoas que não lutam, que não batalham, que não estudam e que não fazem o mesmo percurso daquelas pessoas que chegam no poder. A gente está falando de pessoas que estão fazendo tudo isso e não estão encontrando espaço. Né? Então, a representatividade ela serve no primeiro momento para fortalecer a autoestima das pessoas negras, em especial da mulher negra. Né? E ela vai ser observada onde? Principalmente nos meios de comunicação, que a gente está ali, infelizmente o alcance é muito grande, você vai conversar com uma pessoa, hoje em dia vocês estão aqui dentro de uma sala de universidade, então vocês são pessoas que têm uma intelectualidade um pouco mais fortalecida, então vocês obviamente têm hábitos culturais um pouco diferenciados, mas a grande maioria da população não. Elas vão entrar ali na sua casa, vão ligar a sua televisão, vão assistir a novela, vão ver os programinhas de domingo, de sábado, Fátima Bernardes, essas coisas todas. Né? Então a representatividade ela vai encontrar uma barreira ali, né? A gente vai forçar uma porta ali, porque você vai ter que enxergar naquele espaço uma pessoa da raça negra, uma mulher da raça negra, e sendo retratada de uma maneira positiva. Né? Eu tenho visto muito a produção de uma intelectual chamada Grada Quilomba, que ela fala muito sobre essa questão de você ter... de você reverter a imagem que a própria pessoa negra tem de si mesma, que é uma imagem já naturalmente deturpada. E por que ela é deturpada? Porque nos meios de comunicação, que é o acesso mais rápido da população, a gente está sempre sendo representado ali de uma maneira muito negativa. Né? Você entra, você liga uma televisão, você tem lá dentro de uma novela que tem 50 personagens, tem uma pessoa negra, ou duas. Quando a gente fala de mulher, então a coisa fica pior ainda. Né? Nessa mesma novela que está passando agora nesse horário nobre, que não sei se todo mundo acompanha, mas enfim, eu também não acompanho, mas você consegue captar ali um personagem que trabalha como uma empregada dentro de uma casa, de uma família que é uma família decadente, e aquela empregada, ela não tem família. Ela está ali há anos trabalhando dentro daquela casa sem receber um salário, porque a família está em decadência, então não pode pagar um salário para ela. E ela não tem nenhum vínculo afetivo, ela não tem marido, ela não tem filhos, ela não tem amigos, ela não tem nada, ela vive para aquela casa. E é assim que tem sido retratada a população negra, em especial a mulher negra. Né? Isso que a gente está trazendo, que o feminismo negro tem batido bastante nessa tecla, que é da representatividade. Ela importa e muito. Recentemente a gente teve um agito ali, falando do caso da Beyoncé, que foi no Super Bowl e evocou os Panteras Negras, e muita gente criticou, principalmente o pessoal ali da esquerda, falando que a Beyoncé, como é que ela faz isso? Ela está evocando ali os Panteras Negras, que são assumidamente esquerdistas, ela está vindo com uma roupa que é um símbolo do capitalismo e tudo mais, ela não está representando ninguém. Né? Mas uma pessoa branca falar que uma mulher negra não está representando só porque ela está trabalhando ali com um símbolo capitalista no corpo dela, é uma coisa que você tem que parar e pensar, analisar melhor. Ela está representando sim, porque qualquer mulher que vá num evento como aquele, com aquela proporção, que coloque a imagem dela ali de uma maneira positiva, ela está pelo menos fortalecendo centenas de outras mulheres negras, que nesse momento estão achando que nenhum espaço do mundo é adequado para elas. Então a Beyoncé estava lá dançando e chacolejando e tudo mais, e não, mas ela não está representando ninguém. Ela estava representando sim. Estava representando, não intelectualmente talvez, mas imageticamente falando, ela estava ali fortalecendo a autoestima de muitas meninas. A gente tem aí a MC Carol lançando, a MC Sofia, que é uma criança de 12 anos, que tem uma imponência, né, que vem também representando, vocês não têm ideia do que é para uma menina de 10 anos de idade ver uma outra menina de 10 anos de idade com as mesmas características que ela. Né? Como é que você vai exigir de uma pessoa da raça negra um fortalecimento enquanto pessoa, sendo que em todos os espaços ela está sendo mal representada ou não representada? Né? Ela está ali, quando ela está não por completo, ela é uma globeleza, a mulher negra tem essa questão ainda a ser resolvida,
a gente está sendo representada sempre ou como a gostosa, que vai lá chamar o gringo na época do carnaval, ou como a mãe preta que está ali para servir de conselheira, de amigona, de ombro amigo, mas que depois daquilo, quando a pessoa satisfaz suas necessidades afetivas, as suas carências sentimentais, ela vai embora e você fica ali, quem te fortalece ali, quem te ouve, quem que faz você se sentir um ser humano. A gente tem esse problema que a gente está tentando resolver, e o feminismo está vindo aí com isso. Várias mulheres negras estão por aí, várias intelectuais negras. Né? E aí eu pergunto aqui, quantas vocês conhecem, de repente, quantas vocês conseguiram ler e absorver o que elas estão dizendo? E o quanto vocês conseguem visualizar a importância de uma dessas intelectuais para a formação das nossas meninas negras que estão por aí. Tem um dado interessante que saiu ano passado, eu acho que muita gente talvez tenha tido acesso, que foi a pesquisa da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, e ela deu um dado bem marcante, assim, muito chocante, inclusive, que é o feminicídio entre mulheres negras cresceu 54% em 10 anos, ao passo que o feminicídio entre mulheres brancas caiu 9%. É claro que essa queda de 9% entre as mulheres brancas não é uma coisa positiva, porque na verdade a gente quer que não exista feminicídio, nem da mulher branca e muito menos da mulher negra. Só que você para e pensa, por que o da mulher negra subiu 54%? A gente está em 2016... E a gente ainda tem a representação da mulher negra de uma maneira extremamente negativa, extremamente incompleta. Né? Então, tem várias questões que a gente traz e muitas vezes você chega no lugar e está falando sobre isso e as pessoas estão duvidando, as pessoas estão achando que não é bem assim, né? Que não é tão importante, mas ela é importante sim. E aí a gente vai refletindo em cima desse número de 54%. Por que ele está tão alto? Por que ele cresceu, na verdade? A gente não tem nenhuma perspectiva assim, de mensurar exatamente em que pé estava para crescer 54%. De repente a gente está falando de um número que antigamente morria 10 mulheres negras para 5 mulheres brancas e cresceu 54%. Ou de repente a gente está falando de centenas de mulheres negras e que cresceu 54% e eram só 20 mulheres brancas e caiu 9%. Então é importante que a gente pense nisso. Por que está subindo esse número? Porque a nossa representação ainda está muito negativa, ainda é sempre pejorativa e sempre muito prejudicada. Né? Então, a gente tem que questionar isso dentro do feminismo como um todo. Eu acho que a gente chegou num ponto em que o feminismo, sendo prioritário a questão da mulher branca, as questões da mulher branca, que eram questões muito fixadas também na questão da classe social. As mulheres brancas que foram lutar lá pelo feminismo, elas queriam o direito de trabalhar, o direito de votar, e as nossas mulheres negras que ainda estavam vivendo escravizadas ali, que nem o direito de estudar ainda tinham, nem pensavam ainda na possibilidade de fazer isso, mas elas estavam servindo de suporte para o feminismo branco estar acontecendo naquele momento e fazendo conquistas que, de alguma forma, a gente também conseguiu. Se hoje em dia eu estudo, ou eu pude estudar, é claro que o feminismo como um todo trouxe essa possibilidade para mim, mas ele ficou incompleto na metade do caminho. Então eu acho que é hora a gente fazer um chamamento das mulheres brancas feministas que questionam essa quebra por conta de uma nomenclatura, né? O feminismo negro. É uma questão de nomenclatura que precisa ser pautada porque a representatividade vai interferir nisso. Mas é um momento a gente pensar, em vez de a gente reivindicar que essa quebra não aconteça, que a gente pare de falar em feminismo negro, não é mais produtivo que a gente comece a falar, não, então nós, mulheres brancas, a gente avançou um pouco mais, vamos olhar um pouco mais para essas mulheres que ainda ficaram para trás, com as suas especificidades que não foram atendidas, então vamos unir forças e vamos ali entender o que elas estão falando. Só para vocês terem uma ideia sobre essa questão, que aí a gente já entra no protagonismo, há 2 semanas atrás eu fui numa reunião que a gente tinha que colocar ali questões para serem abordadas no futuro governo, talvez, sobre a questão da mulher, assim, o quanto a mulher tinha avançado, o quanto precisava avançar um pouco mais e tal. E aí era uma reunião só com mulheres. Tinha eu e mais umas 5, 6 mulheres negras, mais ou menos. Não passava de 10, de 35, de 40 mulheres, tinha por volta de 10 mulheres, mais ou menos. Todas as mulheres brancas que estavam ali eram feministas. Todas as mulheres brancas que estavam ali falaram na questão da mulher negra, mas nenhuma falou alguma coisa específica a respeito da questão da mulher negra, porque elas não estavam considerando a questão do protagonismo.
Não é que não é para ser dito, é que é para ouvir quem está dizendo. Porque quem está dizendo está no seu dia a dia ali, estudando, trabalhando essas questões, colhendo informações e mensurando o que tem que ser falado. Então, de repente, você chega ali e 35 mulheres brancas estão falando, e a questão da mulher negra também. Tá, mas e qual é a questão da mulher negra? Dá para a pessoa falar, porque o envolvimento dela está lá atrás com outras coisas. Então, o protagonismo também faz parte da representatividade. Você deixar a mulher negra que está ali preparada e está ali na linha de frente do feminismo negro atualmente, trazendo questões, é para ouvir o que ela está dizendo, é para dizer assim, então tá bom, vamos lá, fala aí, porque a minha vivência não engloba a sua necessidade. Uma mulher branca não pode entender, por exemplo, quando a gente fala que não está legal ser representado pela Globeleza, quando a gente fala que não está bacana a situação da Globeleza, ainda sendo explorada pela Rede Globo, como vem sendo feita. Muitas mulheres leram o texto da Jamila Ribeiro com a Stephanie Ribeiro, que saiu na Folha, que era um manifesto falando da questão da Globeleza, e falaram para mim assim, nossa, mas quando não coloca, vocês reclamam, mas quando coloca, vocês também reclamam? Eu falei, sim, porque a representatividade ela também precisa ter uma certa qualidade. Né? Não é só colocar uma mulher negra ali, tem que colocar uma mulher negra ali, mas tem que pensar nas questões que vêm por trás daquilo, que estão envolvendo aquilo. A gente não pode mais estar sendo vista como um mero objeto sexual, que é o que acontece. Né? Então, a mulher negra, ela é a gostosona, mas ela é a gostosona para quê? Ela é a gostosona para você ter como uma esposa, como uma companheira, como uma mulher que você vai andar de mãos dadas por aí, apresentar para o mundo como a sua eleita? Ou ela é a gostosona que no carnaval vai servir para animar, né, para chamar o gringo ali, para trazer uma remuneração a mais para o Brasil através da prostituição, né, e depois acabou, não tem mais nada. É isso que a gente está falando. E isso é uma questão que só você estando na pele daquela mulher que está atingida pela imagem da beleza, que você consegue trazer. No primeiro momento, uma mulher branca fala, mas tem mulher na Playboy também, lá, as atrizes estão na Playboy. Só que a mulher branca nua é vista de uma maneira completamente diferente da mulher negra nua. A mulher branca nua, ela ainda é a almejada. Ela ainda é aquela mulher que é o objeto de desejo, ao passo que a mulher negra nua é um pedaço de carne que está ali para satisfazer as necessidades sexuais de um homem sem muito compromisso. A herança colonial. Era isso que acontecia na época da escravidão. E que vem acontecendo até hoje. Você tem aí outra questão que também esbarra na representatividade, que é a questão da solidão da mulher negra. Muita gente grita e fala que isso é um absurdo, que isso é bobagem. Mas não é bobagem. É por causa desses estereótipos e dessa representação muito mal colocada da mulher negra que a gente ainda tem que conviver com situações como essa. A mulher negra não é procurada para um casamento. A mulher negra não é nem sequer retratada numa revista de noivas como uma possível compradora de um vestido. Se ela não é uma compradora de um vestido, é porque o mercado estudou que ela não se casa. O mercado estudou que ela não está no mercado matrimonial sendo considerada, sendo levada a cabo. Né? Então, a gente tem que ir percebendo, quando a gente fala na questão de representatividade, o quanto a mulher negra ainda está muito lá embaixo, como a mulher negra ainda está muito atingida pelos estereótipos que tem por aí. Né? E as pessoas, muitas vezes, tanto dentro quanto fora do feminismo, elas não percebem as sutilezas disso. Né? Ontem eu estava conversando com uma amiga que a gente foi falar sobre feminismo numa escola pública, e aí tinha uma menina que, num determinado momento, uma moça negra, que recentemente assumiu o cabelo dela, tal qual ele é, e ela fez um desabafo na frente da escola inteira. A gente tinha cerca de 400 alunos ali ouvindo a gente. E aquela menina se sentiu encorajada o suficiente, porque ela vê ali mulheres negras chegando de trança, de dread, de turbante, ou com seu cabelo crespo, armado, volumoso, e ela se identificou. Só tinha ela e mais uma outra aluna negra com aquela característica. Então a menina se sentiu assim livre, ficou emocionada, se motivou a falar. E ela começou a retratar o quanto ela era perturbada, o quanto ela estava sofrendo com a situação de não poder usar o seu próprio cabelo dentro da escola. Então ela chorou, ela se emocionou, ela se sentiu fortalecida com a nossa presença ali. Né? Então, isso tudo são frentes que a gente abre falando que é necessário ser representado nos meios de comunicação. Né? Você ainda vai no supermercado, ou você vai numa perfumaria, e você vai lá comprar um produto para o seu cabelo, e está lá escrito assim, cabelo cacheado.
Mas o cabelo negro nem sempre ele é cacheado, o cabelo da raça negra. Às vezes ele é crespo. Mas aí se cria uma nova barreira. Então, quer dizer, a gente anda e está naquele labirinto ainda sempre... Exatamente. Né? A gente está sempre ali. Então, a representatividade, ela importa e ela precisa ser trazida para todas as discussões. E a gente, como que a gente pode contribuir? Eu, como ser branco, como uma mulher branca dentro do feminismo, ou como uma pessoa da raça branca, como é que eu posso contribuir? Eu posso olhar para dentro de mim e tentar detectar ali no meu subconsciente aonde é que está guardado as informações negativas a respeito da raça negra em si, e mais especificamente da mulher negra, que fazem com que eu reproduza diariamente esses estereótipos de alguma forma. Né? Então eu vou lá e penso, eu estou vendo ali uma mulher negra e aí eu sinto como pessoa branca que existe alguma repulsa dentro de mim em relação àquela mulher negra ali. Isso tem que estar sendo questionado pela pessoa branca. Né? E a pessoa negra tem que estar falando, reafirmando sempre, tem que estar marcando o território mesmo e dizendo com todas as letras que ela vai andar com o cabelo dela do jeito que ele é e que ela não quer ser a nova Globeleza e que ela não quer estar na novela das 8 ou das 9, ou seja, de que horário for, ser tratada como uma empregada solta e perdida no mundo, no universo, que não tem nenhum vínculo, nenhuma história pessoal de vida. Né? A gente tem que falar sobre isso. A pessoa branca, ela ainda é um poder social, ela ainda tem um lugar de poder social. Então, se a pessoa branca não assumir o compromisso de começar a exigir que a desconstrução comece, a gente vai ter ainda um longo caminho de não aceitação por parte da pessoa negra. E eu sempre costumo falar isso, não só quando eu escrevo algum texto ou quando eu falo sobre essa questão. A gente é acostumado a considerar as coisas de uma maneira muito superficial. É mania do brasileiro não se aprofundar em assuntos importantes. A gente está vendo aí as discussões políticas acontecendo e você percebe que as pessoas ficam só ali na superfície. Ninguém se aprofunda muito para entender como é que se passa as situações. Então a gente tem uma situação de violência muito grande no país. As pessoas falam em redução da maioridade penal. Né? E aí a gente não se aprofunda nas questões, a gente acha que a violência ela brota do solo, ou cai do céu no colo de todo mundo, e que é um problema que tem que ser resolvido, mas como é que ele vai ser resolvido? É com essas pequenas atitudes. A gente tem uma parcela da população que é considerada, segundo o IBGE, ali 52%, 54% de pessoas negras. O IBGE ainda insiste em falar negros e pardos, mas não existe pardo, são pessoas negras. Então a gente tem 54% dessa população, e desses 54%, quanto está na marginalidade? Quanto dessas pessoas com problema de ordem emocional? Quantas dessas pessoas estão se suicidando ou estão deprimidas? E por quê? Porque a representatividade ela está ali insistentemente subalternizando a gente. E aí você acha que uma pessoa vai para uma criminalidade por quê? Porque ela vai para o espaço de poder, ela não encontra o lugar dela ali. Ela vai procurar um emprego, ela não acha o lugar dela ali, o espaço dela ali. Mesmo as pessoas que estudam, que ascendem um pouco mais nos seus estudos aí, se formam, e aí pega o seu diploma e vai procurar uma condição melhor de vida, e o mercado de trabalho está de portas fechadas para ela, porque ela tem um cabelo daquele jeito, ou porque ela tem uma pele mais escura, ou porque ela tem as características da raça negra. Né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, o que isso tudo traz como ônus para a sociedade? Né? Aquele menino que não encontra, a gente tem uma música dos Racionais que a gente conhece aí muito bem, que ele fala, um trecho de uma letra, ele fala, se ser preto é assim, ir para a escola para quê? Se meu instinto é ruim, eu não consigo aprender. Né? E isso está cravado na mentalidade das pessoas negras, na mentalidade da mulher negra. Né? Aquela coisa de você não ter aceitação, de você não conseguir se aceitar, de você não conseguir enxergar você mesmo, um espaço para você, no seu lugar social, onde é que é. Por que você vai fazer algum tipo de esforço? Essas pessoas vão ser abraçadas pela criminalidade e todo mundo vai sofrer as consequências disso. Todo mundo vai esbarrar nisso daí. Né? Às vezes as pessoas questionam assim, mas o próprio negro é racista com ele mesmo. Né? A própria pessoa negra, ela não se gosta. Mas como é que você vai se gostar se você tem o mundo inteiro apontando o dedo para você e dizendo que você não é adequado? Né? A gente aqui tem a gente dentro do feminismo negro, eu costumo brincar que tem uma gangue ali de mulheres negras que estão se fortalecendo dia após dia.
fortalecendo a sua identidade, uma conversando com a outra, uma lendo o texto da outra. A gente descobre novas autoras dentro como a Isa falou, é difícil você reunir acervo de mulheres feministas negras dentro do Brasil, mas a gente, com muito sacrifício, a gente consegue ali garimpar coisas. Então a gente tem um nicho de fortalecimento ali dentro do feminismo negro. Mas se a gente parar para pensar, quantas mulheres negras são feministas? Então, quantas mulheres negras vão conseguir se fortalecer, vão conseguir chegar no empoderamento? Porque para você se empoderar, você precisa antes se fortalecer. Empoderar é você, justamente, criar ferramentas dentro de você para abordar outras pessoas que passam pelos problemas que você tem e falar para elas que não é bem aquilo, que elas podem sair daquela situação, e aí você vai fortalecer aquelas pessoas e um belo dia aquelas pessoas vão estar se sentindo fortes o suficiente para continuar esse trabalho. Né? Mas como é que você vai falar para essas pessoas que não são feministas, essas mulheres que não são feministas? Quantas mulheres feministas nós temos? 500, 700, 1000? Mas quantas mulheres são também no Brasil? E aí essas mulheres negras, elas não estão se vendo, elas não estão conseguindo reverter a representatividade negativa que está sendo informada para elas. Então é lógico que elas não vão se gostar, é lógico que elas não vão ter uma motivação de estar ali em comunhão com as pessoas da sua própria raça. Ela não pode se ver, você não pode se sentir valorizado onde você não se vê, onde você não se enxerga. Então você vai lá ligar a sua televisão, você vai lá na sua escola, na sua faculdade. Na minha sala de aula, tinha só eu de negra, de mulher negra, tinha mais 5 alunos negros. E eu era a única mulher negra. Então, num primeiro momento, se eu não sou uma mulher feminista, eu chego naquela sala e eu vou me intimidando ao longo do tempo, falando, não, esse lugar não é para mim. Tem professor forçando a barra, querendo dizer para mim nas entrelinhas que eu não deveria estar ali. Né? Eu vou fazer uma prova e eu vou esclarecer uma dúvida, professor, tá bom, depois eu falo com você. Eu vou dizer que meu TCC, eu quero falar sobre quilombola, mas isso aí é um assunto que não interessa a ninguém. Então, no percurso, eu desisto, porque eu falo, bom, aqui não é o meu lugar. Agora, se eu sou uma mulher feminista, já é diferente. Então, o feminismo negro traz todas essas questões para a gente pensar e repensar. Nós, mulheres negras, estamos construindo o nosso caminho ainda. A gente está revertendo um quadro. Eu espero que daqui, sendo muito otimista como eu costumo ser, eu espero que daqui a uns 30 anos a Flaxo faça de novo a sua pesquisa e os assassinatos, os feminicídios entre mulheres negras tenha caído aí pelo menos uns 10%. Sendo otimista. Que a coisa para andar ainda demora. A questão racial no Brasil é uma questão extremamente mal resolvida. E se ela é mal resolvida no geral, imagina no específico que é a questão da mulher negra, né? Que ela nem existe ainda na sociedade. Tem uma fala da Lélia Gonzalez que ela diz que a pessoa negra tem que ter nome e sobrenome, senão o racismo dá o nome que quiser para ela. É mais ou menos por aí que ela fala. Né? Agora, no caso, a gente transferir isso para a mulher negra, se você não chegar e dizer que você é fulana de tal, as pessoas falam, aquela negra ali. Quando a gente é criança na escola, a gente que é negra, a gente chamava de tudo, menos o nome da gente. A Marronzinha, a Zezé Mota, a Whitney Houston. É assim a identificação da pessoa negra. Não que isso seja necessariamente ofensivo, tem coisas piores que chamam a gente também. Aliás, bem piores, né? Isso é o melhor da história. Isso é os amigos, né? Quando gostam da gente, chamam a gente de Whitney Houston. A gente fala, legal, mas tem uns que já não é bem por aí, é outra coisa que chama. Né? Então, a gente ainda está ali, nós mulheres negras dentro do feminismo, a gente está ali caminhando a passos de formiguinha, fazendo um trabalho insistente, né? E eu, como uma pessoa que está ali dentro dessa batalha, assumindo essa luta, eu chamo todas as mulheres brancas para participar dessa luta junto com a gente, de modo que fortaleça e que considere o nosso protagonismo. Não é que não é para a pessoa branca ou para a mulher branca falar da questão da mulher negra, mas a gente tem que falar, em primeiro lugar. Né? A gente tem que chegar e falar, olha, nossos problemas são esses aqui, a gente quer resolver esses problemas aqui. A gente tem essa vivência de poder falar. Né? Mas a mulher branca está ali para apoiar a gente, para dizer, agora a hora é de vocês. Então vamos lá, vocês vão dizendo aí para a gente mais ou menos onde é que tá os problemas, a gente vai tentando ali resolver da maneira que a gente pode. Né? E, então é essa questão da representatividade que a gente vem trazer, que a gente tem mais ou menos esse viés aí para trabalhar. Acho que é isso.
qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas a